clima era de decisão, né? Um clima de assim, quando eu acordei hoje cedo, eu abri o meu Twitter e eu vi diversos torcedores tweetando durante a madrugada, dizendo que não estavam conseguindo dormir, né? Pensando no jogo, nervosos com o jogo. Então, o clima era de decisão mesmo, uma torcida focada no jogo, na necessidade de vencer para decidir logo uma situação, sabe? E o que foi decidido hoje, com esses 3 pontos, basicamente foi: o Bahia vai dar um passo a mais e deixar o Vasco para brigar com esse quinto colocado, que hoje é o Londrina, né? Deixar o Vasco para trás e deixar o Vasco como alvo desses times, dessas equipes. Era algo que já estava meio que se desenhando pelo que os times vinham jogando nas últimas rodadas. Eu acho que o Vasco está um pouco abaixo e hoje mostrou isso na Fonte Nova, né? Foi um jogo muito ruim do Vasco, muito ruim, muito abaixo. Não teria outro resultado justo para o jogo que não fosse o Bahia vencer o jogo. E não foi assim uma grande partida do Bahia. O Bahia tem problemas técnicos que a gente sempre fala aqui, mas o Bahia foi muito superior ao Vasco, foi muito melhor que o Vasco, né? E isso aconteceu desde o primeiro minuto, tá? Impressionante, assim, por mais que o Vasco tenha saído na frente, até o momento que o Vasco fez o gol, só dava Bahia no jogo. Foi basicamente o gol saiu no primeiro momento que o Vasco se manteve um minuto no campo de ataque. Saiu um escanteio, no escanteio eles acabaram fazendo o gol numa saída errada do gol de Danilo Fernandes, né? O Bahia sentiu o gol, tá? Entre 18 e 28 minutos, o Bahia sentiu o baque, o Bahia demorou para conseguir voltar a ocupar o campo de ataque do Vasco da Gama, né? Foram dos 18 aos 28, acho que o Vasco se sentia à vontade no jogo, sabe? O Bahia sentiu o baque, o Vasco estava mordendo bastante e tal, muito confiante. A torcida foi sentindo isso no estádio, né? Entre 18 e 28 minutos, você vê que a torcida baixou um pouquinho o tom de o volume do estádio. Mas, velho, passou dos 28 minutos e isso é engraçado, né? Eu tava contando isso. Tava olhando pro telão, que conta o tempo, né? Eu tava, poxa, o Bahia não tá conseguindo voltar a encurralar o Vasco no campo de defesa. E aí, quando o Bahia voltou a encurralar o Vasco no campo de defesa, eu olhei pro cronômetro e tava marcando 28. E aí voltou a regularidade, né? A partir dos 28 minutos do primeiro tempo, o Bahia voltou a colocar o Vasco no campo de defesa com frequência. Não com tanta intensidade quanto estava antes do gol, tá? Porque do primeiro minuto aos 18, o Bahia pressionou bastante o Vasco. Parecia que o gol ia sair assim a qualquer momento. O gol do Bahia saiu do Vasco, né? Mas a partir dos 28, o Bahia voltou a pressionar o Vasco, né? Um pouco atrapalhado, um pouco embolado, mas durante o primeiro tempo todo, basicamente, só o Bahia jogou, né? O gol do Vasco foi a única chance do Vasco e foi um gol contra. Isso diz muito sobre o que o Vasco jogou, sabe? A única chance do Vasco foi um gol contra. Basicamente isso. O primeiro tempo inteiro foi isso, inteiro. E o Bahia finalizou, sei lá, mais de 10 vezes durante o primeiro tempo. O Bahia teve 70% de posse de bola durante o primeiro tempo, né? Basicamente, o primeiro tempo, dos 48 minutos do primeiro tempo, eu diria que 38 foram no campo de defesa do Vasco. No campo de ataque do Bahia. Claro, repito, o Bahia com dificuldades técnicas, e a gente sabe disso, a gente já falou aqui várias vezes, mas o Bahia como o único time que tentava construir alguma coisa. O Vasco, na verdade, né, Lula, basicamente achou um gol e simplesmente voltou ao que se propôs, que era já estava no lucro para o Vasco sair na frente do placar, né? Não, é incrível, porque o Vasco também não teve força.
E o segundo tempo foi claro, assim, porque quando o Bahia virou o jogo ainda no primeiro tempo, né? Eu imaginei, não, o Vasco vai voltar para o segundo tempo em cima, né? Vai tentar abafar o Bahia. E isso não aconteceu. Não aconteceu. Tá? O segundo tempo foi com o Bahia melhor do que o Vasco ainda. E eu vou te dizer uma coisa: o Bahia até passou na reta final do segundo tempo algum sufoco. Mas quando você pega o segundo tempo inteiro, no todo, o Bahia foi melhor que o Vasco. O Bahia teve as melhores chances. Tá? O goleiro do Vasco impediu algumas oportunidades importantes do Bahia. Tá? O Bahia teve algumas boas chances de marcar o terceiro e o quarto gol. 2-1 foi pouco. Foi pouco para o que foi o jogo. O Bahia jogou, em relação ao Vasco, muito mais. Jogou para fazer mais do que 2. Né? Mais do que 2. E assim, o clima na Fonte Nova é que o Bahia venceu uma primeira grande decisão. Tá? Porque o Bahia agora vai para um jogo fora de casa. E no sábado que vem o Bahia tem o Tombense na Fonte Nova, mais uma vez. E o que eu senti ali no pós-jogo, saindo, subindo a ladeira, né, para voltar para o carro, era que o torcedor estava nesse clima. Bem, vencemos aqui, estamos felizes, vamos vibrar com isso. Mas sábado tem uma outra decisão, vamos lotar de novo. E vencer vai ser fundamental para que a gente consolide o que a gente quer, o que a gente precisa, que é o acesso. Tá? Basicamente isso. Um clima de decisão em primeiro lugar, de otimismo em segundo lugar, e com o resultado e com o jogo em si, né? Porque por mais que não tenha sido uma atuação de gala do Bahia, o Bahia foi superior a um grande adversário, né? A um adversário que briga na parte de cima desde o início da competição. Isso conta, né? Então o torcedor tá feliz por isso, tá otimista com isso, né? E espera que isso se torne uma frequência até o fim da competição, né? Pois é, eu acho que foi uma daquelas vitórias, aliás, né? Para quem sabia da importância desse jogo, a vitória para o Bahia era realmente aquele. Obviamente, né, Pedro, não é aquela garantia ainda do acesso, mas é aquele passo que é quase como você falasse assim, cara, essa era aquela vitória que a gente precisava ter, até por conta do contexto da última partida, que vencia, aquela falha que foi ali de conjunta ali, né, de Patrick, depois a falha do Danilo e tal. E aí veio esse jogo que, desde antes mesmo do jogo passado, a gente falava sobre a importância que seria esse duelo contra o Vasco, vencer em casa, que tem sido um ponto muito determinante, Pedro, dessa campanha do Bahia, o fator mando de campo, o peso da torcida para empurrar a equipe a não desistir, né? E pelo relato do Lula, eu não acompanhei o jogo, mas pelo relato, demonstra muito que a equipe sempre esteve disposta a ampliar o placar, de resolver logo a partida. E eu queria saber de você, Pedro, até mesmo dessa ideia, né, do time que hoje Anderson colocou em campo. Você acha que foi a melhor formação possível? Deu para ver, até pela escalação aqui, Goulart jogando mais como aquele homem que sai também ali da referência, tendo o Davó, que também não é bem um centroavante, mas tendo aquela facilidade de se deslocar, né, o chamado jogador que flutua para aparecer mais à frente, tem sido a peça importante. Optou também por 2 jogadores abertos, não sei se jogou com 2 jogadores abertos, mas tendo ali Danielzinho, né, já fazendo partida. Eu queria que você falasse muito da escolha de Anderson, do time titular que ele entrou em campo. Você acha que já foi aquela formação considerada ideal da equipe, ou você acha que ainda Anderson precisa dar oportunidade para algum atleta que talvez, na sua avaliação, talvez fosse dar mais consistência como time, mais equilíbrio, mais poder de fogo, ou enfim, mais sustentação defensiva para a equipe hoje do Bahia, para essa reta final de Série B? Então, Minhoca, eu não acho que esse ainda seja o 11 ideal do Bahia. Eu não gostei da escalação de Goulart ao lado de Daniel. Acho que não funcionou bem no primeiro tempo. Embora o Goulart tenha feito um gol importantíssimo ali no finalzinho do primeiro tempo. Uma testada gigante, assim, subiu muito ali na área.
Mas o Goulart teve longe de fazer uma boa partida. E no primeiro tempo, o Daniel também esteve abaixo, por conta da formação. No segundo tempo, o Daniel até jogou bem, criou algumas oportunidades e fez um segundo tempo acima da média, eu diria. Mas no primeiro tempo, Lula falou bem, o Bahia começou o primeiro tempo ali bem, os 15 primeiros minutos foram muito bons, o Bahia chegou a criar algumas oportunidades, teve chance com o Davó, e depois, a partir dos 15 minutos, a partir do gol do Vasco, o Bahia meio que parou, o Bahia sentiu o gol. Então, não foi assim um primeiro tempo esplendoroso do Bahia, principalmente nesse miolo, assim, né? Desde o gol do Vasco até ali os 28, 30 minutos, o Lula pontou bem os 28, eu ainda, acho que ainda foi até mais um pouquinho, assim, o Bahia não chegou a pressionar o Vasco ali, 30, 30 e poucos, embora tivesse... O Vasco também não oferecesse, assim, tanto perigo. E ainda sobre a escalação, eu acho que o ataque ali para hoje foi o ideal, você tinha Davó e Jacaré, mas eu acho que o Bahia ainda sofre com a falta de um centroavante. O Rodallega, uma fase muito ruim, não entrou e não deveria ter entrado, mas eu acho que Ítalo talvez ainda ganhe essa vaguinha aí no ataque do Bahia. E eu deixaria Davó, botaria ele junto com o Davó, assim, embora o Jacaré tenha feito uma boa partida hoje, e talvez até, certamente a gente vai falar, não vou nem dar meu voto aqui de melhor em campo ainda, né, mas certamente ele vai ser citado mais para frente. Eu acho que Lula falou bem assim, o Vasco fez uma partida muito ruim hoje. O Vasco mostrou hoje, explicou hoje a torcida do Bahia o porquê que o Bahia faz um campeonato tão tranquilo em termos de pontuação. A gente aqui, em alguns telecasts, a gente critica a postura do time do Bahia, a gente fala o Bahia conseguiu o resultado, mas não foi assim um jogo tão bom tecnicamente e tal. E o Vasco hoje mostrou que o Bahia, mesmo fazendo partidas ruins, às vezes, é melhor do que a grande maioria dos times dessa Série B. Inclusive em relação ao Vasco. O Bahia tem mais time que o Vasco. O Bahia jogou lá em São Januário, estádio lotado, perdeu, é verdade, mas não foi uma partida ruim do Bahia. Não diria que o Bahia foi superior ao Vasco, mas jogou de igual para igual, coisa que o Vasco não conseguiu fazer aqui hoje na Fonte Nova, embora tenha saído na frente. O Vasco hoje uma postura muito defensiva, veio para empatar o jogo, marcando ali com a linha de 5 desde o início. Linha de 5. Bem pontuado. Foi uma partida assim, uma partida extremamente defensiva do Vasco, que mesmo no segundo tempo, perdendo o jogo, não conseguiu pressionar o Bahia em momento algum. O Vasco não foi melhor do que o Bahia em momento algum. A gente fala desse miolo do primeiro tempo, que o Bahia foi mal, mas o Vasco também não conseguiu pressionar o Bahia. O Vasco não criou nenhuma chance. O Vasco não deu nenhuma chance, não deu nenhum chute no gol do Bahia. Foram 17 tentativas. Aliás, uma dúvida, Pedro, até que você tem números. Qual foi a última vez que o Vasco venceu? Porque a impressão que eu tenho que nesses duelos Bahia e Vasco, na Fonte Nova, já tem um tempo que o Vasco não faz um sustinho no Bahia. Teve jogos da Copa do Brasil que era só fumo para o lado do Vasco e o Bahia só prevalecendo. Aí eu queria falar que vocês tentassem elencar aí qual foi a última vez que... Lembra aí, Lula? Qual é? Eu tenho um palpite. Em Salvador, a última vez foi 2012, em Pituaçu. 2012 em Pituaçu. Isso, pescou não, né? Não pescou não, né? Não. É memória mesmo. Agora, eu não lembro da última vez na Fonte Nova. Na Fonte Nova, a última vez foi em 1987, Luca. Acho que você não era nem nascido. Não era nascido. Eu era nascido. Eu era nascido, Lula. Eu tenho 30. Não é mais novo que eu, Lula. Eu tenho 30, pá. Eu tenho 30. Isso, pô, que 30. 30 não tem com essa blusa, pô. Eu não era nem campeão brasileiro ainda. Nem campeão brasileiro ainda. Mas desde 87, sem uma vitória na Fonte do Vasco. Na Fonte Nova, exatamente. Em Pituaçu teve essa de que Lula citou, realmente, 2012. Mas na Fonte Nova, desde 87, que o Vasco não vence o Bahia. 14 jogos nesse intervalo, sendo 10 triunfos, se eu não me engano, tô falando de cabeça aqui, 10 triunfos e 4 empates. Não, mas pode continuar na explanação. Só queria saber mesmo, porque realmente fazia muito tempo que eu não via. Toda vez que o Vasco vai jogar na Bahia, enfim, só vai mesmo para assinar o cheque mesmo, tá aí. Normalmente é 3-0, tá? Geralmente é um 3-0. Copa do Brasil, que eu diga. Não, realmente, o Bahia tem a vantagem
do Bahia contra o Vasco, assim, em Salvador, é uma coisa incrível. E várias partidas assim, de goleada, 3x0, 4x1, tem um 4x0 histórico lá em São Januário também. O Bahia, o histórico recente do Bahia contra o Vasco é muito positivo. O Bahia segue em desvantagem no histórico geral, assim, no confronto, um triunfo a menos. Mas aqui em Salvador tem sido bem tranquilo, assim, enfrentar o Vasco. Pois é. E aí, esse resultado, né, deixa o Bahia, como a gente estava mencionando, muito bem classificado ali na segunda colocação, abrindo 9 pontos, que na verdade, na prática, é 10, né? Porque por mais que se tire esses 9 pontos para hoje, o Bahia, não tem como o Bahia ser ultrapassado. Então, uma vitória muito, aliás, um triunfo muito relevante. Porque eu tenho que lembrar disso. E só um detalhe, Minhoca. Diga, Pedro. Só um detalhe, eu tô aqui, eu vou ter que sair pegar uma água aqui já, porque a voz pegou aqui, mas vamos lá. Tô ligado, eu tô do mesmo jeito. O Bahia abre 9 pontos para o quinto colocado e abre pela primeira vez 3 pontos em relação ao terceiro, também com triunfos a mais, com vitórias a mais ali. Então, o Bahia já garante também a segunda posição para a próxima rodada, que é algo que dá outra qualidade maior, né? A gente fala sempre que o Bahia tem que olhar para o quinto colocado, mas na medida que você consegue ficar acima dos concorrentes do G4, isso vai dando conforto melhor, né? Como o Lula falou. O foco da galera que está ali do quinto para baixo passa a ser o Vasco, passa a ser até o Grêmio, e não o Bahia. O Bahia já vai conseguindo abrir bem mais, assim.